Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento de poder estar aqui com os irmãos para contribuir na noite de hoje, trazendo a palavra de Deus às igrejas. Agradecer ao nosso dirigente, irmão Sérgio, meu amigo, como já falou, sua esposa, que estiveram conosco na congregação Betânia alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, né? Isso aí. E a gente cumpriu lá na Missões, fomos parceiros lá, junto com o irmão Sebastião, que está lá também, servo de Deus. E aqui estamos para trazer a palavra de Deus, tá, irmãos? Não vou enrolar não, porque esse negócio de ficar enrolando não é comigo, né? Irmãos, a palavra de Deus que eu irei trazer na noite de hoje está no livro de Apocalipse, tá? Por gentileza. Capítulo 1, apenas o versículo 3 do livro de Apocalipse, tá? Meus queridos, eu quero dizer que eu não cobro de ninguém que glorifica a Deus, eu não peço para a igreja glorificar, isso é uma particularidade de cada um com Deus. Eu só cobro a atenção, tá, irmãos? Porque sem a atenção não tem compreensão, não é verdade? Então é só o que eu cobro, atenção dobrada e redobrada sobre a palavra do Senhor. Agora, se você vai glorificar ou não, é entre você e Deus. Meus irmãos, está escrito assim, ó: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Amém, irmãos? Fiquem à vontade, já oraram. E eu não sou aquele pregador assim, cheio de empolgação não, tá, irmãos? Não fiquem tristes quanto a isso. Eu não sou aquele pregador que vai saltar, que vai pular, que vai bater no púlpito. Não sou assim, tá, irmãos? O meu ritmo é mais, digamos assim, concentrado por dentro de tentar explicar o que eu estou pregando. Agora, se você tiver a mente aberta, você vai entender. Se você não tiver a mente aberta, você vai passar batido, tá bom? Meus queridos, iniciamos aqui a palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. 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 Essa palavra de Deus, irmãos, do livro de Apocalipse, é uma palavra muito forte. Só que fiquem tranquilos, eu não vou espantar ninguém, não vou assustar ninguém, não vou fazer ninguém ter pesadelos na noite de hoje, porque eu vou tentar me esquivar da parte escatológica. Mas é impossível falar de Apocalipse sem dar algumas pinceladas a respeito do assunto do fim dos tempos. No entanto, estamos aqui diante de uma palavra, irmãos, que foi trazida por Deus para o nosso querido irmão, o apóstolo João. Não é, para quem não está informado da situação, não é João o Batista. Não, esse João aqui é aquele João, discípulo de Jesus, que andava com Jesus quando Jesus ensinava a sua palavra na época do seu ministério. Como bem sabemos, Jesus teve 3 anos de ministério na terra. Então o que acontece? Jesus chamou algumas pessoas para acompanhar, levando a palavra de Deus e fazendo sinais, prodígios e maravilhas, curando
os enfermos e ressuscitando os mortos. E assim, alguns discípulos lhe acompanharam, e entre eles estava João. João é um dos que escapou das mortes, que sucedeu depois da morte de Cristo. Todos aqueles discípulos de Jesus, a grande maioria deles, morreram, executados pelos romanos, mas João ele não teve de passar pela morte de execução. João, segundo a história, morreu de velhice. Ele estava aqui nesse momento que ele recebeu essa visão, essa revelação dada por Deus. João estava na ilha de Pátimo, aprisionado já aos seus 90 e tantos anos de idade, quando João estava ali condenado à pena perpétua por ser um evangelizador da palavra de Deus. João, ele simplesmente teve uma visão. Segundo a palavra de Deus, João estava na ilha de Pátimo quando ele foi visitado pelo anjo de Deus, e ele recebeu ali uma retirada de espírito. Quando ele se deu em si, ele estava em um lugar maravilhoso, observou, e era simplesmente um lugar onde ele nunca estava antes. E quando ele estava ali atônito com aquela visão, ele ouviu uma voz de alguém falando atrás dele. Quando ele se virou para ver, era simplesmente Jesus Cristo, que estava de uma forma bem diferente daquela que ele havia conhecido quando esse passou na terra. Ele observou os seus pés reluzentes, como latões reluzentes. Ele foi observando, ele viu ali aquele rosto resplandecente como o sol, os seus olhos como chamas de fogo, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e ali ele caiu como morto, e ali diante dele foi tocado nos seus ombros e fez com que ele se levantou, e ali se abriu a boca falando todos os mistérios deste livro, chamado livro de Apocalipse, que traduzindo é o livro da revelação. Aqui o texto que nós acabamos de ler diz: bem-aventurado aquele que lê, e depois diz: e bem-aventurados aqueles que ouvem. Primeiramente no singular, bem-aventurado aquele que lê. Segundo, no plural, bem-aventurados, com S no final, aqueles que ouvem. Ou seja, alguém leu e outros irão ouvir. Aleluia. Mas ambos são bem-aventurados, tanto o que lê quanto os que estão ouvindo o que? A palavra de Deus. E mais, e aguardam em seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Deus, Rei de Israel. Guardar a palavra de Deus não é fácil, meus irmãos, para quem não tem interesse, mas para quem tem interesse, guardar a palavra de Deus no coração é primordial e é prioridade, é fundamental, porque sem você guardar a palavra de Deus, sem você guardar estas palavras, você não saberá combater contra as potestades do mal, você não saberá combater contra as adversidades que vêm contra a tua casa. Como é que você vai enfrentar o demônio se você não guardou a palavra no teu coração? Eita Deus, aleluia! Como é que você vai enfrentar as afrontas da vida? Como é que você vai saber lidar com as situações do dia a dia? Como é que você espera a vinda de Cristo se a pessoa não guardou a palavra? O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que guarda a palavra, que ouve, que lê. Meus irmãos, se você fosse comunicar com uma pessoa de alguma seita por aí, eles vão saber a Bíblia melhor do que você. Eu estava assistindo um podcast. Você sabe que podcast, ele na sua maioria das vezes é
uma transmissão de áudio, não é? No entanto, hoje em dia, devido à evolução, o podcast passou a ser transmitido em vídeo, não é? Através do YouTube. Eu estava assistindo o podcast e lá tem um camarada que ele é ateu. E o pastor Rodrigo, ele estava falando, hoje em dia os ateus conhecem muito mais a Bíblia do que muitos crentes. E é verdade. Sabe para quê? Para eles poderem derrubar qualquer argumento de qualquer cristão. Irmãos, ler a palavra de Deus é o mínimo que podemos fazer. Verdade. E estudar é essencial. Eu quero dizer uma coisa para você. O que é que está aqui neste livro? Por que que Jesus fala para João? Bem-aventurado aquele que lê. Mas lê o que, irmãos? Lê o que? Meus irmãos, lê no mínimo a história de Jesus. No mínimo você tem que ler a história de Jesus. E quando é que começa a história de Jesus? A história de Jesus começa em Gênesis. A história de Jesus não começa em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João. Não, meus irmãos. A história de Jesus, ela inicia desde a queda do homem lá em Gênesis, no jardim do Éden, quando Adão pecou junto com Eva, através de se alimentar do fruto do pecado. O fruto esse que não é maçã, que não é abacaxi, que não é abacate, que não é nenhuma fruta que você conheça, mas sugere-se a mitologia que seja uma maçã. Vamos assim levar em conta como se fosse. Ali primeiro Eva comeu, seduzida pela serpente, aquele fruto proibido. E logo depois chega Adão. E quando Adão chega, ela oferece o fruto para ele. Quando ele come, está escrito que ao comer, ao que Adão comeu, foi caído a escama dos olhos, eles perceberam que eles estavam despidos, eles estavam nus, porque antes a maldade e a malícia não habitavam na mente, mas a partir daquele momento passou a entrar a maldade no coração do homem, e eles perceberam que estavam nus e foram se esconder, porque todos os dias, na virada do dia, segundo a Bíblia, eles recebiam uma visita especial no meio do jardim, e essa visita não era de nenhum outro, era simplesmente de Deus, que todos os dias, na virada da noite, ele chegava lá, procurando por Adão, procurando por Eva, para ter ali um argumento com eles, uma intimidade com eles. Mas quando ele chegou naquele momento que ele olha, ele vê o campo vazio, ele observa e não vê ninguém, e ele olha para um lado, olha para o outro e ele diz: Adão, Adão, aonde é que tu estás? Adão ouve a voz do Senhor e ele está escondido atrás da moita, e aí ele diz: onde é que tu estás? E Adão lá de trás, ele diz: ei, estou aqui, eu ouvi tua voz no jardim e me escondi porque eu vi que eu estou nu. Quem te mostrou que tu estava nu? Foi acusando logo a Eva, depois Eva acusando a serpente, e lá Deus foi dando as sentenças. E quando chegou diante da serpente, ele falou assim: da semente da mulher há de nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Glória a Deus! Jesus Cristo. Depois de milhares de anos veio Jesus, e quando Jesus desce na terra, ele começa a fazer milagres e maravilhas, como eu já disse, salvando, curando, batizando, ressuscitando mortos, fazendo muitos prodígios, até que um dia ele é traído, ele levanta a cruz do Calvário, e quando ele chega na cruz do Calvário, ele vai se deitando lá após os açoites e tudo que ele sofreu. No momento que ele está se deitando, só para você ficar situado, a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás tinha uma estatura maior, e segundo a história, a cruz era feita por encomenda mediante as medidas do prisioneiro. Quando o prisioneiro era colocado a condenação de cruz, eles iam lá, faziam a medida, e os buracos dos pregos não eram feitos na hora, eles eram esculpidos antes da crucificação, para não ter dificuldade do prego entrar. Então a medida era a medida de Barrabás, e Barrabás era no mínimo alguns centímetros maior que Jesus. Quando eles foram amarrar Jesus, pregar Jesus, não deu, meus irmãos, porque a mão era maior, era menor, os braços de Jesus eram menor a envergadura. Então amarra uma corda no punho de Jesus e estica ele, e o salmista também diz: desconjuntaram os meus ossos, e aí estica ele para pregar.
E no ato da crucificação, lá em Lucas vai dizer, no momento que ele estava recebendo o prego da cruz, ali, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, porque no momento que está a dor, da maior aflição, ele lançou perdão para nós, e agora nós temos um perdão no nosso coração, e basta nós abraçarmos o sacrifício da cruz, e não voltar atrás. Não voltar atrás. Não cuspir na palavra. Rabaixo de marra. Não podemos negligenciar a palavra. O sacrifício da cruz não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Mas antes dele morrer, ele falou algumas vezes que ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, e depois ele iria preparar uma morada e voltaria para nos pegar e nos levar para onde ele estiver, que nós possamos estar também. E aí disseram, mas quando é que isso vai suceder? Ele deu alguns sinais, ele deu algumas coisas que iriam acontecer. Meus irmãos, o que é que está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo na terra? O que é que nós estamos vendo nas redes sociais, na televisão, nos jornais? Antigamente a televisão, irmãos, era uma distração. Antigamente a televisão era um entretenimento onde você iria se sentar para você assistir um filme, as crianças assistiam um desenho, ali ficar um momento de lazer. Mas hoje em dia virou filme de terror para todos os lados. Você vê notícias em cima de notícias de coisas absurdas que acontecem, desde a família até as grandes nações. Filhos matando pais, pais matando filhos, e coisas terríveis acontecendo, violências sexuais dentro do próprio lar. O amor, ele se esfriou, e segundo a palavra, esse é um dos sinais. Verdade, Jesus. Meus irmãos, o que nós estamos observando no mundo não é fácil, mas eu quero te dizer uma coisa: quem está em fé, segure-se para não cair, porque isso é apenas um pequeno sinal de um grande acontecimento que irá acontecer. Quando? Não sei. Só sei que irá acontecer. A volta de Jesus está próxima. Diz aqui: aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. E esse texto é de pelo menos uns 2000 anos atrás. Se naquele tempo já estava próximo, ainda mais agora. Ainda mais agora. E o que nós observamos, irmãos, é muitas coisas estarrecedoras. Mas se você for olhar para as guerras que estão acontecendo e observar as coisas que estão ocorrendo em Israel, nas circunvizinhanças de Israel, o rio Eufrates, meus irmãos, já está se secando. Sabe, irmão, meu querido irmão Sérgio, levantaram uma torre dentro do rio Eufrates, no meio do grande rio Eufrates. Levantaram uma torre igual um prédio, uma torre alta, para que fosse de lá, de cima daquela torre, fosse observado o nível da água do rio Eufrates. Para quem não está entendendo por que eu estou falando do rio Eufrates, a Bíblia diz que o rio Eufrates iria se secar a ponto de um grande exército marchar por onde antes era o rio Eufrates. Quem está me ouvindo, diga amém? Amém. Por dentro da onde era o rio Eufrates, marchar rumo a Israel, para combater contra Israel. E isso acontecerá como sinal. O rio Eufrates
já está se secando. A torre foi levantada aqui, no meio do rio. Sabe onde é que a torre já está? Bem fora do rio. Só tem um pequeno lago estreito passando ali. E logo vai se secar por completo. Essa semana, o primeiro-ministro de Israel, porque lá não tem presidente, tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro de Israel mandou uma convocação mundial para que todos os nacionais de lá, da onde tiver, regressarem para lá. Cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, tudo está se afunilando. Tudo está chegando num ponto consenso. Que esse ponto é a volta de Jesus. Meus irmãos, eu não vou prometer para vocês que amanhã ele vai voltar, que hoje ele vai voltar. Eu não sou louco, eu não vou falar uma coisa dessa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Duas coisas podem acontecer a qualquer momento. Uma, eu morrer. A outra, ele voltar. Temos que estar preparados ou para a minha morte, no caso, as nossas mortes, ou para a volta de Jesus. Porque o que mais tem é pessoa achando que vai aguentar a grande tribulação. Meus irmãos, não querer ser salvo pela tribulação, porque eu vou dar uma pequena pincelada aqui, levemente, da grande tribulação. Vou falar para você uma coisa: se ser crente nos dias de hoje, meu querido irmão Sérgio, já não é fácil. Meu Deus, o cara feia. E olha, já quer se desviar. Quer mudar de igreja. Quer mudar de congregação. Jogou uma indireta no status do WhatsApp. Não é? Meu Deus do céu, a irmã já postou sobre mim. Meus irmãos, ser crente hoje é mamão com açúcar, diante do que vai acontecer depois. A Bíblia diz que vai tocar uma trombeta no céu, aonde só quem estiver em comunhão com Ele, preparado nele, vai ouvir. Aleluia! Vai ouvir aquela trombeta. Eu não vou simular o som, que aqui não cabe a mim. Mas quem estiver pronto, preparado com Cristo Jesus, segurando na mão dele, naquele momento que a trombeta tocar, tem barulho ali, que só os servos de Deus vai ouvir. A Bíblia diz, meus irmãos, primeiramente, os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia! Abaixo de barra, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia! E subirão aos ares. Logo em seguida, Paulo falou que aquele que estiver vivo, firme em Cristo Jesus, será arrebatado. Aleluia! Oh Deus do céu! Aleluia! Diz que nas alturas, nos ares, um corpo nosso será transformado, meus irmãos. Olha, para quem entende de ciência, após a Terra tem a estratosfera, e na estratosfera quem entra tem que passar por uma camada ali quente absurda, e quem entra na Terra. Por isso que muitas vezes você vai ver aqueles corpos celestes que a gente chama de meteorito caindo, como que chama de fogo, porque tem uma queimação grande lá. Agora, quem vai sair também corre risco, mas no nosso caso, irmãos, a nossa transformação vai se dar no espaço. Sabe por quê? Primeiro, porque que a transformação do corpo vai se dar no espaço, vai partir do corpo
incorruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal no espaço. Por quê? Porque essa terra não é capaz de suportar o corpo glorioso que nós iremos receber. Segundo motivo, porque no céu não entra um corpo corruptível. Aleluia! Não entra. No céu, me dizendo, não entra pecado, fadiga, tristeza e dor. Eita glória! Não entra, meus irmãos, não entra. Nós sairemos daqui arrebatados com o corpo corruptível, mas quando chegar no espaço, quando sairmos da dimensão da terra, para entrar no céu, vai ter que transformar no corpo glorioso, Aleluia! no espaço, para poder adentrar de junto de Cristo Jesus. E a vez que chegar lá, meus irmãos, o que vai acontecer lá vai ser algo grande. A Bíblia diz que nós vamos estar diante da boda do Cordeiro, e ali estaremos ceando com Ele. Aquele que trabalhou mais vai receber um galardão de glória. Quem trabalhou menos vai receber alguma coisa, mas vai receber. E o nome vai ser diferente. Não é o teu nome, Maria, João. Não, vai ser outro nome que eu não sei qual é. Só que quem não subiu, seja ele crente, carregador de Bíblia, glorificador de Cristo na igreja, mas por algum motivo, meus irmãos, ele não subiu. Meus irmãos, não queiramos ser um desses, não. Aleluia! Você já assistiu algum vídeo dos acontecidos de tortura dos países comunistas contra os crentes? Irmãos, o YouTube ele já não mostra mais, sabe? Mas antes ele era bem cru mesmo, bem cru. Se você pesquisasse degolação, você ia encontrar degolação. Hoje em dia é difícil você encontrar. Você encontraria se você dissesse assim, pastor sendo queimado vivo na Coreia do Norte. Você encontraria vários vídeos. Hoje em dia é difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não quero causar terror não, tá, irmãos? É só para dizer uma coisa. Não queiramos ficar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então o que acontece? Que não queremos ficar. Porque, meus irmãos, sabe quem serão as pessoas mais perseguidas da terra? Os crentes. Os crentes. Meus irmãos, Elon Musk jogou 15 mil satélites no espaço. 15 mil. E ainda vai jogar mais 10 mil no espaço. Só o Elon Musk, sem falar os grandes outros satélites que já lá estavam e outros que ainda lá estarão no espaço. Você sabe, irmãos, a Starlink ela acessa em qualquer lugar do mundo se você tiver aquelas torrezinhas. Irmãos, o nosso aparelho de celular, as nossas televisões, quem tem Smart TV, quem tem notebook, quem tem qualquer aparelho Smart, é um detector pessoal. Todo dia você está mostrando tua cara aqui, ó. Todo dia tu está mostrando tua cara aqui. Fica tudo no sistema, tua biometria, de todas as formas. Estão comprando a íris. Estão comprando a íris por $400 nos Estados Unidos. Sabe por quê? Para quando chegar o dia da grande busca, você ser encontrado aonde você estiver. Ninguém vai fugir da procura. Ninguém vai fugir da busca. Ei, ninguém quer pregar isso não. Não, é só receber a bênção, receber a vitória, porta aberta. Mas só que ninguém quer falar que você corre risco. Se não segurar, eu corro risco.
está firme em Jesus. Irmãos, de dezembro para cá, não do começo de dezembro, do final de dezembro para cá, há menos de um mês, 4 aviões caíram. Um caiu com 180, 190 pessoas, se não me falha a memória, e aproximadamente 150 morreram. 192, estão me falando aí. 4 aviões caíram. E sabe qual é o meio de transporte mais seguro, segundo dizem? É o avião. Irmãos, o que vai ter de avião caindo do céu? O que vai ter de trem perdendo a linha? O que vai ter de carro desgovernado? De navio à deriva? De pessoas ficando... hoje eu tenho ansiedade. Tudo bem, meus irmãos, tudo bem. Você tem todo direito de ter ansiedade, entrar em depressão, mas naquele tempo não vai dar não. Não vai dar, meu irmão. Não vai dar tempo não de ter ansiedade, entrar em depressão, não vai dar! Porque você vai ter. Você não, tá, irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu corrigir aqui, né? Pelo amor de Deus, você não, nós não. Vamos corrigir aqui, pelo amor de Deus. Vamos falar deles lá que ficaram, que aqui vamos falar que ninguém. Deixa eu corrigir aqui, pelo amor de Deus, para eu não profetizar a maldição para ninguém. A pessoa que ficar, tá? Os que ficarem, esses, eles não vão ter tempo para ficar de mimimi, não. Ai, me olhou com cara feia, eles vão buscar lugar para se esconder. Eu tive um sonho, meus irmãos. Eu tive um sonho e Deus me mostrou como foi, como será. Não vou ser aqui mentiroso, vou falar a verdade. Eu sonhei que eu fiquei no arrebatamento da igreja. Meus irmãos, a pior coisa é você ter um sonho assim. Quem já sonhou assim alguma vez? Ninguém? Eu estava numa praça. Eu já morava aqui em Santarém, mas no meu sonho eu estava em uma praça em Tucuruí, onde eu morava, chamada Praça do Rotary. E estava tendo uma campanha chamada Campanha Cristo é Vive. E na época, quem estava pregando nessa campanha Cristo é Vive, no meu sonho, acho que porque eu assisti ele pregando várias vezes lá, pastor Jacques Rodrigues, não, na minha opinião, se não foi o maior pregador que eu já conheci, é um dos. Jacques Rodrigues, pesquise depois, Jacques Rodrigues no YouTube, não vai ter raríssimos vídeos dele com imagem, vai ser vídeo só em áudio. É um dos maiores escatológicos que o Brasil já teve em todos os tempos aqui. E eu estava lá assistindo a pregação dele, quando de repente eu estava do lado da minha irmã, num sonho, tá, irmãos? Isso foi no sonho. Eu olhei para o céu e eu vi uma luz se movimentando assim, ó, um lado. Aí eu vi e eu pensei, uma estrela cadente. Daqui a pouco eu olhei assim, cutuquei minha irmã, olha a estrela cadente no céu. Ela falou assim, eu quero saber disso, quero ver a palavra. Nisso, eu olhei de novo e eu vi várias estrelas se movimentando. E eu percebi que caía. Só que deixa eu explicar uma coisa para vocês. Que vai cair na terra não é estrela não, irmãos. Só para deixar claro, uma estrela não cabe na terra. Você sabe qual é a estrela mais próxima da terra? Quem sabe levanta a mão. A estrela mais próxima da terra, quem sabe levanta a mão. É o Sol, meus irmãos. A estrela mais próxima da terra é o Sol. E o Sol, para quem não sabe, ela é uma estrela anã. Ou seja, ela é uma das menores estrelas do universo. O Sol. E a Terra é um fragmento perto do Sol. Está tendo, pesquisem depois, uma abertura no Sol, uma cratera no Sol, que cabe pelo menos 80 terras. E ela está soprando, todo ano ela sopra. E no ano passado a Terra escapou por 3 dias, porque ela passou, a Terra passou e 3 dias depois o Sol soprou. No ano retrasado escapou por 4 dias, dias antes. O Sol soprou e 4 dias depois
a Terra passou. Tá, segundo os cientistas, calculado para que haja um impacto de frente para o sopro esse ano. Mas todo ano eles estão calculando e estão errando por alguns dias. Segundo os cientistas, esse ano vai dar de frente com o sopro do sol. Sabe o que pode acontecer? Toda a tecnologia vai voltar a ser sistema analógico. Porque vai, segundo, não sou eu, pesquisa depois, tá? Fique à vontade, depois vocês pesquisam. Vai cair todo o sistema tecnológico, a internet, tudo vai cair. Segundo eles. Isso agora, esse ano. Não estou afirmando, tá, irmão? Não estou aqui eu afirmando. Estou falando segundo eles dizem. Eles podem errar. Agora, o que eu vou afirmar é que vai acontecer algo forte quando Jesus voltar. Eu creio. E aquele meu sonho, meus irmãos, eu olhava e via aquilo caindo. Sabe o que é? É meteorito, irmãos. Meteorito cai direto na terra. Então vai começar a cair meteoritos na terra. Quando eu olhei os meteoritos caindo, e caía grande, a Bíblia diz que a chuva vai ser um pingo d'água. Será como se fosse aproximadamente o peso de um talento. Vocês sabem quanto pesa um talento? De 40 a 50 quilos. Uma gota de chuva vai pesar aproximadamente 40 a 50 quilos. Não, lê Apocalipse depois. Meus irmãos, os homens vão se esconder dizendo assim: ei, monte, caia sobre nós, cai sobre mim. A morte vai estar fugindo, presa. As pessoas vão tentar suicídio de várias formas. Meus irmãos, a coisa vai ser terrível, mas sabe qual é a parte boa? Nós não precisamos estar aqui. Ai, meu Deus. A Bíblia fala que Jesus contou a história de duas casas. Em uma delas veio o vento, a tempestade, veio a turbulência, e ela estava alicerçada na areia, e ela não resistiu e caiu. Na outra veio as mesmas coisas, e ela estava firmada na rocha e não caiu. Quando eu vi aquela cena, eu simplesmente saí correndo. E aí, irmão, surgiu no meu sonho alguns demônios pegando várias pessoas e jogando no precipício. Tinha um obreiro na Betânia, que eu e ele, nós éramos obreiros juntos, estávamos intrigados. E sabe quem foi que ficou no arrebatamento junto comigo? Eu e o obreiro que era intrigado comigo. Eu e o obreiro que era intrigado comigo. Ficamos no arrebatamento da igreja. E eu fiquei desesperado. Eu tentava me esconder debaixo do piso da minha casa. E o demônio lá em cima, ele me viu. E eu e ele, o obreiro, juntos, tentando se esconder. E ele viu a gente lá. Ele disse: aqui tem dois. Verdade, irmão. E ele atravessou o piso o teto da casa sem abalar a estrutura. Mas quando ele pisou no piso da casa, tremeu e rachou. E ele arrancou nós de lá. E eu saí assim me escapando e gritando: socorro, pelo amor de Deus. E no meu sentido, dentro do sonho, eu vi uma voz dizendo assim: tu tá sonhando, acorda. Eu comecei a dizer: alguém me acorda, pelo amor de Deus, alguém me acorda. E eu vi quando ele jogou o obreiro, ele era presbítero, jogou o obreiro dentro do precipício do fogo. E eu dizia: acorda, me acorda, pelo amor de Deus. E abriu o céu. E uma voz depois dizia assim: acorda, porém desperta, porque é chegada a última hora. Eita Deus, aleluia. Eu caí no chão de cara e quebrei o nariz e sangrou. Eu fui lá
falar com ele. Contei a história para ele. Ele se levantou, me pediu perdão na frente da família toda. Nós se abraçamos e se perdoamos. 2 meses depois ele morreu. Mas foi pro céu. Mas foi pro céu. E eu estou aqui na luta, irmãos. Eu estou aqui na luta. Porque a nossa salvação, ela é, entre aspas, de graça. Por que eu digo entre aspas? Porque não foi de graça. Custou o preço de sangue. Aleluia. Na cruz do Calvário. Verdade, Jesus. O preço de sangue na cruz do Calvário. Aí você vem aqui, irmãos. Dobra um joelhinho aqui. O obreiro ora com você aqui. E você sai. E às vezes a pessoa não dá valor. A pessoa na primeira oportunidade, na primeira oportunidade a pessoa se desvia. Na primeira oportunidade a pessoa não quer mais. Até enquanto não fechar a porta da graça, escute. Até enquanto não fechar a porta da graça, a salvação é pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas depois que a porta da graça se fechar, o crente que quiser ser salvo vai ter que deixar o seu sangue no chão. E a Bíblia diz que vai ser através da degola. Serão degolados, tal como Paulo foi. Mas Paulo já era crente e foi degolado e foi para o céu. Quem quer ser salvo pela degola, levanta a mão. Eu não quero, irmão. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem quer ser salvo pela degola, levanta a mão. Não, irmão, faça isso não. Pelo amor de Deus. Você quer ser salvo pela graça, minha filha, pela graça. Ninguém aqui vai ser salvo pela degola, não. Seremos salvos pela graça. Por isso eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus pela graça e quer ser salvo pela graça, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário? Aleluia, Deus. Eu peço por gentileza que a igreja se coloque de pé, porque não dá, irmãos. A gente não pode extrapolar, porque as coisas elas são assim. A Bíblia ela não pode ser forçada, ela tem que ser apregoada. Irmãos, vocês se colocaram de pé, mas o ouvido continua aberto, não é? Então escute, vou fazer aqui um convite. Convite especial, irmãos. Para quem ainda não entregou sua vida a Jesus, tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Tem? Não tem? Não tem? Não tem. Então, meus irmãos, eu vou orar por nós, para devolver para o nosso dirigente. E eu peço uma coisa, irmãos. Não queiramos perder a salvação pela graça, porque é tão bom. Se é você, irmãos, está intrigado com alguém, escute. Se você sente raiva de alguém, às vezes a pessoa nem está sentindo raiva de você, né, irmão? Aí você está guardando mágoa, não faça isso não. O obreiro, 2 meses depois, ele ia para o inferno. Mas Deus me deu um sonho para despertar a mim e a ele. Fui lá e ele se reconciliou comigo. Não precisou pedir perdão na igreja não, porque o negócio era comigo, só entre eu e ele. Se perdoamos, morreu e foi para o céu. Glória a Deus. É isso, tá bom? A palavra, irmãos, eu não sei pregar, irmãos. Aquela palavra que vai deixar a igreja pipocando assim, eu não sei pregar assim. Eu sei pregar aquela palavra que vai deixar você matutando, conscientizando, pensando. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dessa pregação. Sabe por quê? Porque essa pregação, ela é aquela que vem para conscientizar
Ah, irmãos, eu sou crente em Cristo Jesus. Então, amém. Permaneça. Permaneça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Quero te apresentar a tua eleita, Senhor, a tua noiva que está aqui, ó Deus. Deus, essa palavra que foi pregada, ela não foi pregada em vão, Pai. Ela foi pregada para que eu e meus irmãos venhamos estar conscientes do que pode vir a acontecer com aquele que ficar, ó Deus. Deus, aqui a tua palavra diz: feliz são aqueles, feliz é aquele que lê, feliz são aqueles que ouvem. Ó Deus, aqui foi lido e falado e aí foi ouvido também. E diz que guarda a palavra no seu coração, ó Senhor. Deus, que eles possam guardar a palavra na mente deles, ó Deus. Nós possamos guardar, eu possa guardar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, para que nós não venhamos pecar diante de Ti, porque está escrito: ser fiel até a morte para receber a coroa da vida, ó Pai. Então nos deixa, Senhor, ser Teus servos até nós morrermos, para que possamos ser contemplados na boda do Cordeiro, encontrando contigo lá, ó Pai. Muito obrigado, abençoe eles, cura quem estiver enfermo, salva, Senhor, aqueles que não são salvos na família deles. Em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, nome do Senhor. A palavra foi ministrada, né? Certamente está guardada no coração de cada um. Como ministrante falou, né? Está matando, né? Pensando, né? Como está a nossa vida, nos consertarmos a cada dia, para a glória do Senhor Jesus, porque todos nós queremos e vamos morar no céu, né? Então, para isso é necessário estarmos alinhados. Essa foi a palavra, que venhamos estar conforme o Senhor.